Voltando aqui com o nosso cenário político, é dizer... Meio-dia TCM. Meio-dia TCM, mas não é meio-dia não, viu? Tá perto de meia-noite. Aproveite e faça a propaganda aí do meio-dia, Carol. Meio-dia TCM, para você que ainda não costuma ouvir, na sua hora do almoço, você pode ligar seu rádio aí na 95 FM ou na TCM, né? Exatamente. Na televisão, você pode assistir também o Meio-Dia TCM e ouvir análises, sabe esses assuntos que a gente conversa aqui? Você pode ouvir lá de outra forma, mais detalhado. A gente se sente, fica conversando, né, Vunu? Analisando melhor. Então tá aí. Na hora do almoço, na hora que você estiver no carro, aí hoje eu ouvi dizer que tem que um ouvinte escuta e chega em casa, fica sem querer descer do carro. Para não terminar para não deixar de ouvir. Isso é bom. O que a gente está conversando ali. Então tá bom. Diz que a esposa fica ligando, perguntando cadê ele, estou chegando. Dentro do carro, em frente de casa, para ouvir. Tá ótimo, então. Vamos. Olha, você pode mandar sua pergunta ainda. Estamos no último bloco, mas você pode interagir com o nosso convidado, vereador professor Francisco Carlos, que está aqui com a gente através das nossas redes sociais. Estão disponíveis aí para você. Carol, eu reforço que o Meio-Dia está lá no Spotify, então dá uma pesquisada lá, Meio-Dia TCM, Meio-Dia Mossoró, que é o antigo nome. Está lá no Spotify, você escuta na hora que for dormir, por exemplo, né? Beleza. A governadora Fátima Bezerra participou nesta terça-feira em Brasília de reuniões com os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ela participou com integrantes de uma comissão do Fórum Nacional de Governadores, formada por chefes de executivos de 5 estados e do Distrito Federal. Os encontros trataram da adoção de medidas destinadas à recomposição fiscal dos estados que foram prejudicados com redução do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transportes públicos, implementada no governo Bolsonaro. Pois é, vocês veem aí fotografias, a governadora com o Arthur Lira, né, com os nomes, opa, voltou, mas tá aí, vocês já viram. Segundo o governo, a redução no ICMS provoca no Rio Grande do Norte perdas mensais em torno de 80 milhões de reais. Veja o que diz Fátima Bezerra. Se faz necessário que nós possamos resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receitas foi brutal em decorrência da mudança da legislação do ICMS no ano que passou. O fato é que nós precisamos agora, nesse primeiro semestre, de medidas que possam mitigar os impactos que os estados vêm tendo, repito, em decorrência exatamente da perda de receitas. Esse acordo que nós estamos aqui construindo de uma forma saudável, porque nós estamos em diálogo com todos os poderes. O ministro Fernando Haddad já avançou a proposta por parte do Ministério da Fazenda, o Poder Judiciário e agora a participação fundamental do Legislativo, que é do Senado e da Câmara. Então, nós saímos daqui muito confiantes de que vamos avançar para que cheguemos finalmente ao entendimento e os estados possam ter as medidas adequadas no que diz respeito à recomposição das nossas receitas. Pois então, está aí essa luta dos governadores, já faz um tempo, né, que já estão nessa situação do ICMS, desde o governo Bolsonaro, que estão buscando essa recomposição das perdas, inicialmente ali na implementação da redução. O então presidente Jair Bolsonaro havia prometido a recomposição das perdas, depois retirou a promessa e desde então, os governadores estão nessa luta. Hoje, a comissão, mais uma vez, nessa reunião, um dos governadores, inclusive, comentou sobre algumas divergências que estão acontecendo com o Tesouro Nacional em relação a estes valores, mas que a Comissão de Governadores está disposta a negociar uma forma que fique positiva, de comum acordo entre os governos, a União
e as equipes financeiras. Então, vamos aguardar, porque ainda vão acontecer muitos ciclos de reunião para se chegar numa questão comum em relação a essa recomposição do ICMS. Vamos voltar à nossa conversa com o vereador, o professor Francisco Carlos, aqui com a gente, está no estúdio e falou no bloco anterior, no primeiro bloco, pontos positivos da mensagem do prefeito, pontos negativos da mensagem do prefeito. O que é que pode ser apontado, professor? Olha, eu vejo como positivo o próprio volume de investimento na área da educação que foi anunciado. O prefeito disse que no ano passado até excedeu o que estava previsto no orçamento. Eu, inclusive, me sinto particularmente satisfeito porque sou autor de uma lei chamada Lei de Responsabilidade Educacional, que obriga o município de Mossoró a investir 30% em educação e não 25%. Isso deveria ser uma luta permanente na cidade de Mossoró por garantir esse volume de investimentos. O prefeito tratou e falou também de uma grande quantidade de máquinas que está entregando aí para a área rural, caçambas, tratores, não é? E uma série de outros equipamentos, também é muito positivo. Falou do quanto conseguiu economizar com licitações públicas, ok, muito positivo. Tratou da questão do hospital municipal, é uma necessidade para a cidade de Mossoró. E sobre esse aspecto eu gostaria de dizer que desde o ano passado estou defendendo a pauta do hospital municipal, porque eu vislumbro a possibilidade de, com o funcionamento do hospital da mulher estadual, a parte dos serviços que são realizados no complexo da PAMIM deixe de serem feitos naquela unidade para serem oferecidos no Hospital da Mulher. Então, nós teríamos que discutir um novo perfil assistencial para o complexo da PAMIM, o que ensejaria talvez a possibilidade de existência de um hospital municipal gerenciado pela prefeitura ou a simples mudança do perfil assistencial da PAMIM para atender uma grande lacuna que a cidade de Mossoró tem, que é a oferta de cirurgias eletivas, leitos de enfermagem e uma série de outros serviços médicos hospitalares. Então, tenho feito essa defesa desde o ano passado, vou intensificar essa discussão esse ano e vi que o prefeito citou na mensagem anual. Então, acho que isso é um ponto positivo. Como é também um ponto positivo ter anunciado a realização, já vinha tratando disso antes, ter confirmado na mensagem anual da realização de concursos públicos em várias áreas. Numa delas, em especial, eu também gostaria de fazer um registro no nosso trabalho, que é a realização do concurso público para assistentes sociais e também o plano de cargos, carreira e remuneração dos assistentes sociais. Nós realizamos uma audiência pública no ano passado para tratar dessa pauta. Eu vendo o prefeito colocando isso na sua mensagem anual, eu só posso dizer que é positivo. Vamos continuar discutindo, debatendo, cobrando para que essa pauta possa ser cumprida. Observei algumas omissões, a exemplo de não ter citado a necessidade de reformulação do plano diretor da nossa cidade. Esse plano diretor foi feito num trabalho que eu coordenei no ano de 2006, chamado Congresso da Cidade, que permitiu que Mossoró passasse a ter um plano diretor, um código de obras e postura e um código municipal de meio ambiente. O plano diretor já está aí com 16 anos, talvez, se não estou enganado. Já passou 6 anos aí, precisa ser reformulado e a gente vai discutir isso na Câmara, se Deus quiser. E vejo que talvez tenhamos aí apoio da Casa Legislativa nessa discussão. Pontos negativos. A inexistência a omissão em relação ao plano diretor é um ponto negativo, mas que, como disse, nós, se Deus quiser, conseguiremos contornar. O prefeito falou de algumas necessidades, aquilo que ele chama de alguns sonhos de ver no futuro de Mossoró, como a duplicação da Francisco Mota, a ligação do Van Rosado às Barrocas, mas citou apenas como sonho, como desejo, né? Não pareceu nada concreto a respeito disso, né? Acho que é um problema. Espero que a prefeitura consiga realizar aquelas operações de crédito que foram autorizadas na Câmara Municipal de Mossoró para que essas obras possam ser realizadas. E aí, eu diria mais uma vez que nós apoiamos o futuro da cidade de Mossoró. Nós não utilizamos nosso interesse político para prejudicar o interesse da cidade de Mossoró. Votamos a favor do empréstimo e vamos cobrar
para que aquilo que foi prometido possa, de fato, ser entregue ao cidadão moçoroense. Olha, a gente tem aqui João da UPA participando com a gente, o Luiz Aires mandando um recado, está de malas prontas para ir para a situação e o povo como fica? Por favor, fique ao lado do povo. É o presidente do Conselho Comunitário do Aeroporto 2. A gente tem aqui também o Niel do Sumaré, que ele está pedindo um alô de Dedé e Julei, lá no Sumaré, diz que estão cobrando aí o alô. Então, alô para vocês. Muito obrigada pela audiência. Nós temos também a participação aqui da Jailma Soares, professor Francisco Carlos, como sempre, sábio nas palavras, parabéns, participando com a gente. E temos aqui também a participação do Rodrigues. Ele diz o seguinte: o prefeito, durante a mensagem, citou a gestão anterior como gestão do atraso, mas esqueceu de frisar que as obras tocadas ainda são frutos do Finisa. Como o vereador analisa este comentário? Olha, eu defendi o Finisa, defendi de forma muito firme na Câmara Municipal de Mossoró. Votei a favor do Finisa. Nesses últimos 2 anos, eu estive lembrando, registrando que muitas das obras que serão realizadas na cidade de Mossoró eram frutos de uma operação de crédito que a prefeita anterior, Rosalba Cialini, aprovou e fez executar. Por esse mesmo motivo, quando o prefeito encaminhou para a gestão, para a Câmara Municipal, uma nova operação de crédito, eu não poderia ficar contra ela. Votei a favor e, da mesma forma, torço para que muitas obras possam ser realizadas na cidade de Mossoró. Para além disso, tem a retórica política, de quem é contra, de quem é a favor, não é? Eu estava dizendo hoje pela manhã na FM 95, que Rosalba Cialini foi responsável pela instalação de praticamente todas as creches que existem na cidade de Mossoró. Naquela época, certamente ela podia dizer: olha, nunca ninguém instalou creche em Mossoró municipal e eu estou instalando. E instalou dezenas. Depois a prefeita Fafá Rosado construiu 17 escolas em Mossoró. Eu era secretário municipal, graças a Deus participei dessa obra, e certamente Fafá podia dizer, como disse, nunca ninguém construiu 17 escolas na cidade de Mossoró. Nunca ninguém antes da história de Mossoró construiu 17. E agora o prefeito chega com um programa de investimento para comprar equipamentos e ele vai e diz: nunca colocaram o ar-condicionado das escolas de Mossoró. Quem é que está errado nessa história? Ninguém. Cada um vai estar levantando aquilo que ele acha mais conveniente do ponto de vista político. Agora, o mais importante disso tudo é que nós possamos olhar para frente. O que é possível fazer para melhorar cada vez mais a vida do cidadão moçoroense? Essa cidade que já figurou, e aí vem uma omissão e um equívoco da mensagem do prefeito, já figurou por diversas ocasiões como entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver e trabalhar. E continua nesse mesmo ranking. Em 2006, 2007, 2008, Mossoró já estava nesse ranking, continua agora nesse ranking. Ótimo, continue nesse ranking. Vamos continuar melhorando, se Deus quiser, naquilo que depender de mim, com a minha atuação parlamentar, como cidadão, como professor. A cidade pode contar comigo e o prefeito, inclusive, pode contar comigo também, porque eu não estou apenas para apontar críticas, para apontar omissões, erros, mas eu também estou disposto a colaborar, contribuindo com sugestões. Vereador, o senhor já foi do PV, o senhor já foi do PP, do Avante. O senhor fala sobre 2024 quando cita, por exemplo, a viabilidade, né, de ser candidato. Pode mudar novamente de partido? Pode voltar para o PV, por exemplo, essa federação ligada ao PT? Eu entrei no PV em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Fui candidato apenas no ano de 2012. Sei 10 anos filiado ao PV, porque eu tenho essa perspectiva de políticas públicas na área ambiental. Meu mestrado é em desenvolvimento do meio ambiente, eu leciono disciplinas de políticas públicas e desenvolvimento sustentável, dirigia centro de estudo de meio ambiente na universidade, então eu queria militar politicamente, né? Depois fui candidato em 2012 e por injunções políticas, eu fui praticamente convidado a sair do PV, né? Havia montado um projeto no PV que havia permitido eleger 3 vereadores no PV e depois tive que sair. E quando saí para o PV, fui para aquele partido que estava abrigando o grupo político do qual eu fazia parte historicamente, desde muito jovem, que era o PP. E assim disputei 2 mandatos no PP. Posteriormente, do PP, atendendo a um projeto político também, não necessariamente por uma vontade minha, fui para o
para o Avante, que é onde eu estou matriculado agora. No próximo ano, eu não sei se serei candidato, se eu for escutar a minha família, eu não vou ser, tá certo? Mas parece que quando a gente vai demorando nessa história, começa a querer gostar, né? Eu não sei se vou ser, mas eu vou trabalhar para viabilizar a possibilidade de ser, e no próximo ano eu decido se serei ou não. Mas o trabalho precisa acontecer, não é você para ser candidato, precisa de um partido, precisa de uma estrutura, de um palanque, precisa de um discurso, precisa de trabalho e precisa de sintonia com o povo. E é aí que entra possíveis negociações com o Alisson Bezerra, é isso? Não, eu não tratei de negociação política com o prefeito Alisson Bezerra, mas estou aberto a discutir não só com ele, mas com a governadora, com o presidente Lula, com Biden dos Estados Unidos, se quisesse conversar comigo, porque política é feita de diálogo, é feita de conversa. O que você não pode fazer é deixar que o interesse menor, a disputa por cargos, por exemplo, a disputa por espaço ou por qualquer outra coisa comezinha, se sobreponha a um projeto político maior de interesse do cidadão moçoroense e do cidadão de um modo geral, porque se ele percebe isso, ele reprova, não é? Mas a política grande, a política do diálogo, a política da convergência para fazer o bem, essa sempre foi permitida e é recomendável na política. Aqui finalizo com a participação do Marcos Galdino, que pede para o vereador contribuir nessa solicitação de lombadas na Vicente Leite, no Planalto 13 de Maio. Depois do asfaltamento, os veículos andam em alta velocidade, existem colégios e crianças em perigo. Ele faz essa solicitação. Vereador Francisco Carlos, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Carol. Obrigado, Vonúvio. Obrigado a todos os telespectadores da TCM. Contem sempre com o trabalho responsável, propositivo do professor Francisco Carlos na Câmara de Mossoró. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Uma boa noite. Até lá.